sou a professora Marisa e nesta aula vou apresentar para vocês o gênero textual crônica. É um gênero muito popular que com certeza vocês já devem ter tido contato e às vezes nem perceber. A crônica, ela vem do termo cronos, né, um termo grego que significa tempo. Em sua origem, no século XV, a crônica, ela relatava fatos verídicos em uma ordem cronológica. Por isso, é muito importante vocês lembrarem que quando nós falamos de crônica, nós nos referimos ao tempo. Então, na sua origem, ela relatava fatos verídicos, certo? E um exemplo desse tipo de crônica, nós temos a Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Pero Vaz de Caminha, ela é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Certo? Nessa carta, Pero Vaz de Caminha, que foi enviado pelo rei Dom Emanuel de Portugal, ele vai relatar como foi a viagem até a Nova Terra, ele vai contar como foi o primeiro contato, o primeiro encontro com os indígenas, como foram os primeiros dias nessa Nova Terra, que depois foi chamada de Brasil, certo? Então, você pode perceber que esse tipo de crônica, ele era utilizado para narrar e descrever. E assim a crônica foi por muito tempo, narrativa e descritiva. Somente no século XIX é que nós começamos a perceber a crônica como nós conhecemos hoje. Nós veremos autores como Machado de Assis e José de Alencar, romancistas brasileiros muito famosos, que eles deram início à produção desse novo tipo de crônica no Brasil, certo? Então, vamos pensar pelo lado histórico. Nós temos o século XIX, nós já temos os jornais popularizados, a imprensa, então não era mais necessário relatar fatos históricos, porque o jornal, ele fazia esse papel. Então, a crônica, ela começou a ser utilizada para contar fatos do cotidiano, para contar coisas que aconteciam no dia a dia que as pessoas vivenciavam. Sobre isso, eu quero ler para vocês o início da crônica de Machado de Assis, é uma crônica sobre a crônica, para que vocês consigam entender o pensamento dele em relação a esse gênero textual. O nascimento da crônica. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade, é dizer que desenfreado calor. Disse isto, agitando as pontas do lenço, bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjecturas acerca do sol e da lua. Outras sobre a febre amarela. Manda-se um suspiro a Petrópolis e la glace é rompue. Está começada a crônica. Então, por essa ideia de Machado de Assis sobre a crônica, a gente vai lembrar do quê? Aquela famosa conversa de elevador que às vezes a gente acha que não leva a nada, que é uma coisa tão banal, mas que a crônica ela consegue transformar em algo muito legal, muito importante. Então, por exemplo, baseado nessa crônica de Machado de Assis, nós podemos conceituar a crônica como um gênero textual breve e retrata assuntos do cotidiano. Então, por exemplo, o cronista ele vai observar momentos do dia, a rotina das pessoas, e ele vai transformar isso em um texto. Ele pode usar ironia, humor, sarcasmo, fazer uma crítica social, ok? Depois de visto o conceito de crônica, nós vamos ver algumas características principais desse gênero. Primeira característica da crônica é o texto curto. Eu acredito que essa característica seja uma das mais importantes que vai dar a esse gênero a repercussão que ela tem atualmente. Porque o que acontece? Hoje em dia, infelizmente, pela falta de tempo, muitas pessoas deixam de ler textos por serem longos demais. Então, esse é um ponto a favor da crônica. Por serem textos curtos, as pessoas elas têm mais interesse em ler a crônica. Linguagem informal. Apesar de a crônica
ela transitar pela esfera jornalística, a linguagem informal, ela é predominante, fazendo com que nós tenhamos uma leveza na leitura e assim a gente atrai o leitor para o nosso texto. O tempo presente, que é a regularidade. Então, a produção da crônica, ela está baseada, ela vai precisar do quê? Ela vai ser condicionada à regularidade do jornal. Então, a crônica, como eu falei para vocês, nós temos assim, o tempo sempre presente. Então, essa regularidade é o quê? Se você tem uma crônica que aparece no jornal, você vai ter que escrever ela naquele dia. Às vezes, a crônica que você escreveu ontem, hoje, quando você vai ler, não faz mais sentido. Porque a crônica, ela tem essa coisa do tempo presente, essa regularidade. Ela vai ser sempre muito rápida, você tem um texto muito rápido. Cada dia, as coisas mudam. Fatos do cotidiano. Então, como eu falei, a característica principal da crônica vai ser abordar temas do cotidiano, que aí nós podemos usar humor, ironia, fazer uma crítica social. Pode conter diálogos, então a crônica, você vai ter uma crônica que vai ter diálogos, você pode ter crônicas que não terão diálogos. Um exemplo de um autor que tem crônicas com diálogos é o Luiz Fernando Veríssimo. As crônicas, elas são publicadas em jornais, revistas e blogs. Então, ali a gente percebe essa parceria com o jornalismo, certo? Então, assim, a crônica, ela pegou da parte jornalística aquele olhar atento sobre o cotidiano e da literatura, ela pegou a forma, vamos dizer, o escrever bonito. Você utiliza a linguagem mais poética, mais bonita. Então, você tem ali a crônica sempre de mãos dadas com o jornalismo, né? Com a esfera jornalística e com a literatura. E a subjetividade. Embora a crônica ela aborde temas concretos, ela vai fazer essa abordagem de uma maneira um pouco diferente. Vocês conhecem o gênero textual notícia. A notícia, ela é o quê? Ela é objetiva. Você tem um determinado assunto e você vai abordar esse assunto da maneira como ocorreu. Você não vai dar a sua opinião sobre o determinado tema. Você conta como aconteceu, você conta os fatos, quem participou dos fatos, somente isso. Na crônica, nós temos a subjetividade. O autor, ele pega o tema, só que para este tema, ele dá a impressão dele, ele dá a opinião dele. Então, por isso que nós temos a subjetividade. Vistas as características da crônica, nós vamos agora para os tipos de crônica que nós temos. Eu escolhi algumas principais, porque se vocês pesquisarem, vocês vão ver que são vários tipos de crônica. Então, a primeira é a crônica narrativa. A crônica narrativa, vocês já devem ter ideia, que vai contar uma história ficcional de um personagem em um determinado tempo, em um determinado espaço, certo? Dito isso, com certeza vocês devem se questionar. Qual é a diferença de uma crônica para um conto? Se na crônica e no conto eu tenho personagem, eu tenho tempo, eu tenho espaço e eu tenho narrador. A diferença que eu diria é que no conto, para que o conto consiga acontecer, eu preciso de um conflito. Mas não pode ter um conflito na crônica? Pode. Só que a maneira como você vai abordar o conflito, como você vai apresentar para o leitor será diferente. Por exemplo, no conto, você aborda o conflito, o leitor ele vai estar de fora, ele não vai participar daquele conflito. Então, o conto ele vai apresentar para você um conflito, mas ele vai te deixar de fora. Na crônica, como eu falei para vocês, o leitor ele tem aquele... O autor ele tem aquele diálogo com o leitor. Então, o que vai acontecer? Se tiver um conflito, ele vai trazer o leitor para dentro da crônica. Então, essa é a diferença. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui um trecho da crônica de Rubem Braga, Despedida.
E no meio dessa confusão, alguém partiu sem se despedir. Foi triste. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. Talvez tenha sido melhor assim. Uma separação como às vezes acontece em um baile de carnaval. Uma pessoa se perde da outra, procura por um instante e depois adere a qualquer cordão. É melhor para os amantes pensar que a última vez que se encontraram, se amaram muito. Depois, apenas aconteceu que não se encontraram mais. Eles não se despediram. A vida é que os despediu, cada um para o seu lado, sem glória nem humilhação. Então você pode ver que nesse trecho da crônica do Rubem Braga, ele vai fazer o quê? Ele vai narrar como acontece a despedida, certo? Então ele vai pegar algo que é tão corriqueiro da gente se despede de uma pessoa, a gente sai de casa, vai para o trabalho, lá também se despede depois, e ele vai pegar algo corriqueiro que acontece e ele transformou numa crônica narrando como é que acontece essa despedida, ok? Próximo tipo de crônica, a crônica argumentativa. A crônica argumentativa, ela tem o objetivo de apelar, certo? Ela vai tentar mostrar o ponto de vista do autor. Aí você deve se perguntar, eu conheço essa explicação de um outro gênero textual. Qual seria o gênero textual? O artigo de opinião. Qual a diferença de uma crônica argumentativa e de um artigo de opinião? No artigo de opinião, o autor ele vai tentar persuadir o leitor. Ele vai tentar fazer com que ao final do texto, o leitor ele mude de opinião. Que ele vai aceitar todos os argumentos, tudo o que o autor colocou no texto, certo? Então, é persuadir o leitor, fazer com que ele mude a opinião conforme a opinião do autor. Já na crônica argumentativa, o cronista ele não tem essa preocupação. Ele vai colocar o tema conforme a visão dele, conforme o olhar dele, mas você escolhe se você vai querer concordar com o ponto de vista dele ou se você vai continuar com o seu ponto de vista. Então, essa é a diferença da crônica argumentativa para o artigo de opinião, ok? Vamos ao exemplo. O direito à tristeza de Contardo Caligares. As crianças têm 2 deveres. Um salutar é o dever de crescer e parar de ser crianças. O outro, mais complicado, é o de ser felizes. Ou melhor, de encenar a felicidade para os adultos. Esses 2 deveres são um pouco contraditórios, pois, crescendo e saindo da infância, a gente descobre, por exemplo, que os picolés não são de graça. Portanto, torna-se mais difícil saltitar sorrindo pelos parques à espera de que a máquina fotográfica do papai imortalize o momento. Em suma, se obedeça ao dever de crescer, desobedeça ao dever de ser feliz. A descoberta dessa contradição pode levar uma criança a desistir de crescer. E pode fazer a tristeza, às vezes o desespero, de outra criança, incomodada pela tarefa de ser, para a família inteira, a representante da felicidade, que os adultos perderam, por serem adultos, porque a vida é dura, porque doem as costas, porque o casamento é tenso, porque não sabemos direito o que desejamos. Então você pode perceber que o autor ele faz uma crítica sobre o quê? Sobre o crescer. Porque o que acontece? A gente tem aquela ideia de que quando a gente cresce, a gente deixa de ser feliz. Que todas as obrigações que a vida adulta nos traz faz com que nós percamos a nossa felicidade pelo caminho. Então ele pega este tema, que muita gente concorda que a gente deixa de ser feliz, outros discordam, ele pega este tema e ele faz a crônica sobre isso, ok? Próximo, crônica poética. Então, como você já deve perceber, crônica poética, ela vai estar ligada à poesia, certo? Então, você vai ter ali uma linguagem um pouco mais robusta, um pouco mais trabalhada,
diferente do que a gente espera de uma crônica, porque a crônica ela tem aquela linguagem formal, uma linguagem mais leve. Mas na crônica poética nós vamos perceber a emoção, o sentimento, tudo que o autor vai colocando na crônica dele, ok? Temos também a presença de figuras de linguagem, que são também presentes no gênero da poesia e dos poemas. Então, nós temos aqui um exemplo da Marina Colasanti. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. Então, nessa crônica aqui, a gente percebe o quê? Uma coisa muito engraçada é que essa crônica, por incrível que pareça, ela foi escrita em 1972. Então, você deve imaginar, meu Deus, mas faz todo sentido hoje em dia ainda. Eu acho que é por isso que a Marina Colasanti é uma das autoras mais especiais que nós temos atualmente. Então, o que acontece? Você vai perceber que tem uma linguagem poética, ok? A autora, ela utiliza figuras de linguagem, por exemplo, a anáfora, que ela vai repetir termos na crônica, e também nós temos a elipse, que ela vai omitir alguns termos, ok? Também seria muito tranquilo eu pegar essa crônica ali e transformá-la em versos, seria possível, ok? Próximo tipo de crônica, a crônica humorística. A crônica humorística, qual vai ser a presença principal é de humor. Posso usar ironia, sarcasmo, mas é claro que o humor ele vai ser presente para eu falar do cotidiano, falar da sociedade, falar da cultura, falar de coisas que nós conhecemos muito bem. Então, nós temos aqui, eu só peguei o trechinho final da crônica do Luiz Fernando Veríssimo sobre casamento. Quando o nosso cortador de grama quebrou, minha mulher ficava sempre me dando a entender que eu deveria consertá-lo. Mas eu sempre acabava tendo outra coisa para cuidar antes. O caminhão, o carro, a pesca, sempre alguma coisa mais importante para mim. Finalmente, ela pensou num jeito esperto de me convencer. Certo dia, ao chegar em casa, encontrei-a sentada na grama alta, ocupada em podá-la com uma tesourinha de costura. Eu olhei em silêncio por um tempo, me emocionei bastante e depois entrei em casa. Em alguns minutos eu voltei com uma escova de dente e lhe entreguei. Quando você terminar de cortar a grama, eu disse, você pode também varrer a calçada. Depois disso não me lembro de mais nada. Os médicos dizem que eu voltarei a andar, mas mancarei pelo resto da vida. O casamento é uma relação entre duas pessoas, na qual uma está sempre certa e a outra é o marido. Então você sente o humor. Ele pegou um tema, que é o casamento, que a gente sabe que tem várias opiniões sobre o casamento, e ele abordou o casamento de uma forma bem irônica, bem humorada, para falar disso aí, ok? Pessoal, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.